Meus queridos, nós oramos no início do culto por irmãos enlutados, por irmãos enfermos, pelos nossos missionários, mas também oramos pelos irmãos desempregados. Nós desejamos emprego. Aqueles que têm sabem o que precisam fazer para sustentar o seu emprego. Os nossos jovens já estão entrando no mercado de trabalho, outros estão lutando para entrar no mercado de trabalho, porque também querem ter a sua remuneração. Obviamente, quando nós trabalhamos, e trabalhamos como cristãos, como quem serve ao Senhor, o resultado é o pagamento, é o salário. E nós, quando recebemos o nosso salário, nós pagamos as nossas contas, nós honramos os nossos compromissos, não? Com a igreja, através dos dízimos, das ofertas, que necessariamente não precisa ser em espécie, às vezes em gêneros alimentícios, mas também precisamos ter o dinheiro para comprar, obviamente. Não? Então, o trabalho é a garantia de um salário. Nós não vamos discutir se é justo ou se é injusto, não vem ao caso, mas o trabalho é a garantia do salário. Nós trabalhamos para recebermos o pagamento do nosso trabalho, da nossa prestação de serviço, da nossa energia, da nossa força de trabalho. Não? Mas existe um salário. Existe um salário que você não precisa receber, mas muitos recebem. Muitos recebem. E eu tenho certeza que se nós perguntássemos para as pessoas que estão ouvindo a mensagem do Evangelho, que não são servas do Senhor Jesus, e se eventualmente temos alguém aqui que não é servo do Senhor Jesus ou está desviado dos caminhos do Senhor, se ele gostaria de receber esse salário, ele diria: não, esse salário eu não quero receber. Não quero receber. Que salário é esse? Abra sua Bíblia, a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, e vamos ler o versículo 23. E vamos conversar com os irmãos sobre um salário que você não precisa receber. Apenas um versículo. Apenas um versículo. O versículo está posto aqui, mas você pode acompanhar na sua versão também. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. Vamos orar. Deus, nós nos entregamos em Tuas mãos, apesar de todas as falhas que temos cometido, de todos os delitos praticados, na certeza de que o Senhor transcende os nossos erros, que a graça do Senhor e o amor do Senhor estão sobre as nossas falhas e que a igreja do Senhor é tão preciosa que o Senhor tem derramado graça sobre a igreja, cuidado sobre a igreja e orientação sobre a igreja, apesar de todas as nossas falhas, de todos os equívocos que temos cometidos. Temos a certeza que o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário é suficiente para cobrir multidões de pecados praticados por nós ou pelos nossos semelhantes. Por isso, em nome de Jesus, nesta noite, nós queremos contar com a graça do Senhor, a bênção do Senhor e a orientação do Senhor. É a nossa oração por misericórdia, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Um salário que você não precisa receber. Preste atenção que a gente não diz você não pode receber. Você não precisa. Você não precisa. Por quê? Porque a morte é alguma coisa que nos assombra.
Desde que o homem se entende por homem, ele vem se perguntando a respeito da morte. A morte é alguma coisa que você não faz agenda. Você não tem como agendar. Mesmo aquelas pessoas que estão em estado terminal, mesmo aquelas pessoas que sabem que vão partir em algum momento, elas não têm como precisar exatamente o dia e a hora. E, de repente, ela vem e nos acomete. E não adianta a gente tentar fugir da morte. Não há como. Não há como. Há alguns anos atrás, nós tivemos um filme, alguns de vocês devem ter visto, por nome Premonição. Premonição. Um grupo de jovens sofreu um acidente, mas por algum motivo, uma pessoa que estava junto com eles previu tudo o que ia acontecer e conseguiu livrá-los daquele momento catastrófico em que todos morreriam. E aí você diz assim, que bom, que bom. Ele recebeu uma premonição, uma visão, prevendo tudo o que iria acontecer, conseguiu se salvar e salvar os seus amigos. Mas se você lembra do filme, há um fato muito interessante, que após o acontecido, todos os jovens, ao longo da sua história, foram alcançados de alguma forma, em algum momento, em algum lugar, pela morte. Foram alcançados. A lógica do filme é que é impossível você fugir de um fato histórico, de uma realidade que transcende a nossa vontade. É claro que a morte não é alguma coisa para o qual nós fomos criados. Nós não fomos criados para a morte. Se nós nos lembrarmos da criação do homem, nós vamos ver que quando Deus cria o homem do pó da terra, Ele sopra no homem o espírito de vida. De vida. Ele nos deu vida. Ele nos propôs vida. Ele nos outorgou a existência. E o texto diz que o homem se torna um ser vivente, alguém que existe, alguém que vive, que caminha sobre a terra, que trabalha, que se relaciona, que constitui família, que caminha, que constrói a sua existência. Porém, o próprio homem cometeu o erro de desobedecer a Deus. Porque depois que Deus dá ao homem vida, Ele dá uma orientação para o homem, informando da possibilidade da morte. Veja bem, eu estou dizendo, Deus não nos criou para a morte. Mas Deus, que conhece todas as coisas, conhecia o fato da morte e preveniu o homem dessa possibilidade quando Ele chama o homem e diz, olha só, vocês precisam sustentar a vida de vocês. Mas para sustentar a vida de vocês, vocês precisam me obedecer. E a minha orientação para vocês é, está aí o jardim, ou muitas frutas, com peixe, ou tudo que vocês precisam para sobreviver, para se alimentar e sobreviver. Mas daquela árvore que está ali, está no meio do jardim, vocês não podem comer. Vocês não podem. E aí, a mitologia, não? Vai dizer que é uma maçã, que é uma outra fruta qualquer. Não nos interessa saber exatamente qual é a fruta. O fato é que existia um elemento que não poderia ser apropriado e comido. O que é interessante observar é que a morte não estava no fruto. A morte estava no ato da desobediência. Da desobediência. Tanto que, se o homem obedecesse, não morreria. Mas o homem olha para o fruto, vê que é agradável aos olhos,
apetitoso, bonito, e motivado pela curiosidade, motivado pelo interesse de se apropriar do fruto e comer do fruto, desobedece a Deus. Desobedece a Deus. E é o que acontece? Aquilo para o que o homem não foi criado entra na vida do homem, que é a morte. Sobre todos os aspectos, a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Quando Jesus estava caminhando sobre esta terra com seus discípulos, curando enfermos, purificando pessoas de espíritos malignos, ressuscitando mortos momentaneamente, há um momento em que Jesus ele olha para a humanidade e ele diz assim: estas pessoas que estão no mundo, elas jazem no maligno. Elas jazem no maligno. Essa expressão é muito curiosa, porque essa expressão nos leva a nos lembrarmos do jazigo. O jazigo é o local de sepultamento de uma pessoa morta. Então, o que Jesus está falando naquele momento, quando olha para aquelas pessoas, elas estão sepultadas, elas estão mortas, elas estão apodrecidas do seu pecado, porque elas morreram com o diabo, porque o diabo propõe morte, ao contrário de Deus, que propõe vida e nos criou para a vida. Mas o homem desobedece a Deus e traz a morte, e morto está, como recompensa do seu pecado, até que ele tenha um encontro pessoal com aquele que pode lhe dar a vida e vida eterna, com aquele que pode mudar a perspectiva da morte física, da morte espiritual e da morte eterna. O que é a morte eterna? É a separação eterna de Deus, que acontecerá após a vinda de Jesus Cristo, o retorno de Jesus Cristo, o julgamento daqueles que não têm Cristo como Salvador, lançados no inferno e viverão eternamente em sofrimento, em dores, em lágrimas, sem a menor possibilidade de arrependimento e de perdão. Isso é muito sério. Eu me lembro que falei há um tempo atrás, só não me recordo se foi aqui ou se foi lá no pastor Gerson, eu fiz uma pequena analogia, e a analogia é o seguinte: imagina você com uma dor de dente. Dor de dente é alguma coisa muito chata. Mas aquela dor de dente que só vai ser curada se você fizer um canal. E quando se fala ir ao dentista, a gente treme. Quando você senta na cadeira do dentista e abre a boca, você já começa a suar. Imagina quando você ouve aquele barulhinho do motor e que você sabe que ele vai ter que entrar por dentro da raiz do dente e puxar para poder limpar tudo. A dor é impressionante. Imagina você sentindo uma dor de dente eternamente sem um dentista para te curar. Imagina você sentindo uma dor de dente, daquela que dói até o cérebro, sem a menor possibilidade de encontrar em qualquer esquina do inferno um dentista para te curar. Mas isso é o mínimo que a gente pode estar te informando a respeito do inferno, porque Jesus, falando sobre o inferno, ele diz que é um lugar de pranto, de dores, de lágrimas e de ranger de dente, falando da intensidade da dor. Isso a gente chama de morte eterna. A morte espiritual, eu já informei, é em Jesus. Aqueles que não têm a salvação, aqueles que não têm um encontro pessoal com Cristo Jesus, mas que caminham aí ao nosso redor,
Eu hoje fiquei na responsabilidade de buscar uma pessoa para trazer ao culto, uma pessoa que nos é muito querida. Estamos acompanhando essa pessoa muito próximo, muito amada. E eu hoje pela manhã falei com a filha desta pessoa: avisa seu pai que logo mais à noite eu vou buscá-lo para o culto. E quando eu estava saindo de casa, eu recebo uma comunicação no Zap dizendo: pastor, a minha mãe pediu para avisar o senhor, meu pai está na rua completamente embriagado, sem a menor condição de voltar para casa, por isso não vai poder ir ao culto. Mas ela está aí, caminhando sobre a terra. Ela está aí. Eu conversei com ela semana passada. Almocei com ela semana passada, mas eu não posso dizer que ela tem vida. Eu não posso dizer que ela tem vida. Uma pessoa num estado pecaminoso como este, escravo do pecado, não tem vida. Está morto nos seus delitos, nos seus pecados, sepultado como o diabo, mas está aí, caminhando, morto espiritualmente. A morte física todos nós conhecemos de alguma forma, já tivemos em nossa família ou algum amigo. Mas eu disse que a pessoa de Jesus pode resolver a situação da morte. Porque o texto nos diz que a morte é um salário, mas que ninguém quer receber. Mas ele continua dizendo também o seguinte: existe um dom. E esse dom você alcança sem trabalhar, sem labutar, sem se cansar. Porque para conseguir o salário você precisa labutar, você precisa trabalhar. E o pecado se torna uma atividade que nos cansa. E no final da atividade você recebe o salário, que é a morte. Mas o dom não. O dom é de graça. Você não precisa se cansar para receber esse dom. Você não precisa negociar com ninguém, nem mesmo com Deus, para receber esse dom. O dom gratuito de Deus é a vida. É a vida. E não apenas a vida nesse momento, mas a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Algumas pessoas já pensaram, ou pensam, ou poderão pensar: o homem pecou, acabou, não tem mais jeito. Aquilo que Deus criou ficou deformado, as coisas complicaram, ficaram muito ruins, muito difíceis, acabou tudo. Essa história de Jesus que morreu na cruz do Calvário é uma história muito bonita, muito emocionante, muito linda, mas não passa de uma mera história de um homem muito bondoso, muito caridoso, que pode nos servir como exemplo de uma vida misericordiosa, uma vida cercada de bondade. Mas deixe-me te falar uma coisa. Deus não mudou os seus planos. Deus não mudou os seus objetivos. Vamos voltar ao Éden e vamos ver o que Deus fala para o homem quando Ele cria o homem e dá vida e coloca o homem no jardim. Ele diz: crescei, multiplicai, povoai a terra, dominem sobre as aves do céu, sobre os peixes, sobre os animais. O que Deus está falando para o homem? Viva bem, viva de forma saudável, viva de forma alegre, se relacione bem com o meio ambiente, viva uma vida familiar boa, saudável, harmoniosa.
cuidem-se uns dos outros. Está tudo aí para que vocês vivam bem. O pecado entra, eu posso estar sendo redundante, o pecado entra, mas o que Deus decretou não está extinto. Não está extinto. Cristo vem, paga o salário que eu e você deveríamos pagar, morrendo na cruz do Calvário, pelos nossos pecados, pelos meus pecados, pelos seus pecados, nos resgata da escravidão do pecado, abre todas as possibilidades para que nós voltemos a ter comunhão com Cristo e recebamos o dom da vida. Porque um dia Ele vai voltar. E quando Ele voltar, aquilo que era um propósito original de Deus, para que o homem vivesse bem, vai se constituir com Cristo Jesus no novo céu, na nova terra, com uma nova realidade existencial, com Cristo Jesus eternamente. O Apocalipse fala isso para a gente. No novo céu, na nova terra, não haverá mais morte, não haverá mais choro, não haverá mais dores, não haverá mais tristeza, nada, absolutamente nada que possa nos incomodar, nos trazer tristeza, mágoa, ressentimento ou desânimo. Então preste atenção, aquilo que Deus faz no início será restaurado quando Jesus Cristo voltar. E aí nós viveremos eternamente com o Senhor. E o texto diz que nós seremos o seu povo, Ele será o nosso Deus. Mas há um grupo de pessoas que não vão viver com Cristo, irão para o inferno. Entre a criação e o retorno de Cristo é o tempo que nós vivemos, é o tempo das decisões. É o tempo onde você pode optar por não receber o salário. Esse é o tempo para você dizer: eu não quero esse salário para a minha vida. Eu quero o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus, que é a vida. Eu não quero mais a morte, eu quero a vida. Eu não quero mais a tristeza, eu quero a alegria. Eu não quero mais a angústia, eu quero o contentamento e a satisfação e todas as razões possíveis para viver feliz com a minha família, com os meus amigos, com a minha igreja e com Cristo Jesus. Você não precisa receber esse salário, mas a opção é sua. Você pode trocar o salário do pecado, que é a morte, pelo dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. Você pode fazer isso. Mas você precisa tomar uma decisão aqui e agora, nesse tempo que o Senhor reservou, para que a gente tome decisões. Porque, como eu disse, quando Cristo voltar e instaurar a eternidade, os que estarão com Cristo viverão eternamente de forma alegre, satisfatória e isenta de quaisquer problemas. Mas os que forem para o inferno não terão a menor condição de lá saírem eternamente. Lembra da dor de dente? É uma pequena porção de um sofrimento eterno que é incalculável. Incalculável. Por isso, esse é o tempo de você tomar uma decisão. Você não precisa receber esse salário. Se você está desviado dos caminhos do Senhor Jesus, você está trocando a vida, o dom gratuito, pelo salário da morte. Volte para o dom da vida, volte para Cristo. E eu gostaria de saber se essa noite temos aqui presente em nosso meio
Alguém que ainda não entregou a vida para Jesus, que não quer receber esse salário, mas quer receber o dom da vida em Cristo Jesus, ou está desviado dos caminhos do Senhor e quer voltar para os caminhos do Senhor. Só para que eu te identifique e ore por você, é só me dar um sinal. Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus, ou pastor, eu quero voltar para os caminhos do Senhor, estou desviado, estou afastado. Meu lado direito temos alguém? Meu lado esquerdo temos alguém que precisa da vida eterna, que precisa voltar para Cristo? Penso que não, não? Se você está conosco através da internet, então entregou a vida para Jesus, pense sobre tudo que você ouviu, desde os hinos até mesmo esse tempo de reflexão, entregue a sua vida para Jesus. Que o Senhor nos abençoe, meus queridos. Vamos estar celebrando a Deus com um grupo de louvor. Estaremos daqui a pouco encerrando esse tempo também. Mas ainda até o final do culto, você pode tomar uma decisão. Estamos aqui para recebê-lo com muito carinho, com muito amor.